Olá pessoal, eu sou Carla e hoje nós vamos aprender um pouco sobre transmissão das obrigações. O ato de transmissão da obrigação consiste na substituição do credor ou do devedor na relação obrigacional, sem a extinção do vínculo, que continua a existir como se não houvesse sofrido qualquer tipo de alteração. Existem três espécies de transmissão das obrigações negociais: cessão de crédito, assunção de dívida e cessão da posição contratual. Cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a outrem seus direitos na relação obrigacional. Por exemplo, Leandra emprestou R$500 para Dielma com o prazo de 2 meses para o pagamento. Porém, antes de completar os 2 meses, Leandra precisou do dinheiro, então ela resolveu vender o seu crédito a Kátia por R$300. Logo, quando completar o prazo, Dielma pagará os R$500 a Kátia e não a Leandra. É importante lembrar que existem 3 pessoas na realização desse negócio: cedente, quem transfere; cessionário, quem adquire; e cedido, quem passa a ser o devedor. Os requisitos da cessão de crédito são os seguintes: um negócio jurídico que estabeleça a transmissão da totalidade ou de parte do crédito, a inexistência de impedimentos legais ou contratuais a esta transmissão e a não ligação do crédito à pessoa do credor como decorrência da própria natureza da prestação. Nota-se que cessão de crédito somente será possível desde que tal fato não se oponha à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor, de tal modo que, se houver algum impedimento, a cessão de crédito não poderá ocorrer. Não podem ser objeto de cessão créditos obtidos de relações jurídicas de caráter personalíssimo. Por exemplo, Mateus é credor de uma ação de alimentos. Ele não poderá ceder seu crédito, pois tal crédito é personalíssimo. Também não podem compor a cessão ativa as relações jurídicas compreendidas no direito de família. Por exemplo, o crédito em uma ação de inventário não poderá ser cedido a outra pessoa. O crédito que seja em favor de uma pessoa em específico também não poderá ser cedido. Por exemplo, o crédito adquirido de um músico para tocar em uma determinada orquestra. Os acessórios da obrigação devem acompanhar o crédito na cessão, salvo ajuste em contrário pelas partes. Em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrasse mediante instrumento público ou particular, tendo todas as solenidades respeitadas. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido de má-fé. Salvo estipulação ao contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Se chama exclusão da responsabilidade. Tipos de cessão: voluntária é a pactuada livremente entre cedente e cessionário. Judicial é o negócio que ocorre por sentença judicial. E necessário legal diz que o depositário que houver perdido a coisa depositada e recebida outra em seu lugar é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que tiver pela restituição da primeira. A assunção de dívida é uma das formas de transmissão de obrigações. Enquanto a cessão de crédito parte de uma manifestação de vontade no polo ativo dos credores, a assunção de dívida gira em torno do polo passivo dos devedores. Requisitos: as obrigações se transmitem com consentimento expresso do credor. Se o credor for comunicado e ficar em silêncio, entende-se como uma negativa. Há também a validade do negócio jurídico e a solvência do novo devedor ao tempo da realização do negócio jurídico.
Garantias especiais. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Entende-se como garantia especial qualquer garantia prestada pelo próprio devedor. É possível para o credor que se exija a manutenção das velhas garantias, mas não é a regra. Existem dois tipos de garantia: garantia real e garantia pessoal. Por exemplo, Eduarda se tornou devedora de um banco e, como garantia, hipotecou uma casa. No momento em que ela passa a dívida para Samantha, aquela garantia desaparece. Espécies de assunção de dívida. Por expromissão, é fruto de contrato entre o terceiro e o credor sem a participação ou anuência do devedor. É um negócio jurídico pelo qual uma pessoa assume espontaneamente a dívida de outra. É o caso, por exemplo, do pai que assume a dívida do filho, independente da anuência deste. Por delegação, é fruto de acordo entre terceiro e o devedor com a concordância do credor. O consentimento expresso do credor constitui requisito de eficácia do ato. Anulação de assunção de dívida. O Código Civil dispõe em seu artigo 301 que, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Existem ainda duas formas de assunção: a assunção liberatória, se houver integral sucessão no débito, e a assunção cumulativa, quando o terceiro ingressa na obrigação como novo devedor ao lado do devedor primitivo. Diferença entre a assunção de dívida e cessão de crédito. Além das mudanças do polo passivo ser diferentes do ativo, para a assunção de dívida há a exigibilidade da concordância do credor, pois a pessoa do devedor é de extrema importância para o credor. Podemos definir cessão de contrato como uma transferência de inteira posição ativa ou passiva do conjunto de direitos e obrigações que é titulado a uma pessoa. Ocorre em contrato bilateral, mas de execução ainda não concluída, por exemplo, locação, financiamento e empreitada. Não há previsão deste instituto na legislação brasileira. A doutrina e a jurisprudência procuram se basear fundamentalmente no Código Civil de Portugal e nas lições do direito italiano. A norma exige que haja a anuência do outro contratante para que haja a cessão de posição contratual. A anuência poderá ser dada antes ou depois da celebração da cessão. A cessão da posição contratual exige como requisitos de validade a existência de um contrato válido anterior que será objeto de cessão, a transmissão de uma das posições das partes através do negócio cessionado e que haja uma causa, uma fonte, dentro da ideia da causalidade. Não se admite a cessão de contratos abstratos. Em regra, o cedente não responde pela solvência do devedor, porém, pela autonomia da vontade, nada impede que isso seja acordado, havendo responsabilidade solidária. Se o cedente sabia da existência de vícios de nulidade ou mesmo da extinção da obrigação e ainda assim opta por concretizar a cessão, responderá por perdas e danos frente ao cessionário de boa-fé. É vedada a cessão de posição contratual quando a obrigação for fundada nas qualidades pessoais dos contratantes, a exemplo de obrigações infugíveis ou obrigações personalíssimas, e também no caso de se referir a bens litigiosos, obrigação alimentar e casamento. Na cessão de crédito, segue-se apenas o direito de crédito, já na cessão de contrato existe o crédito e também a cessão da obrigação. E é isso, pessoal. Obrigada!